Irmãos, eu estava pensando a respeito da palavra de hoje e pensando há vários dias a respeito da igreja, né? O Ariovaldo está falando sobre o dinheiro aqui, gasofilácio, né? Que às vezes a gente vai se tornando religioso à medida que a gente vai andando na igreja ou com a igreja. E infelizmente algumas coisas da vida religiosa vai contaminando a nossa vida e vai obscurecendo o entendimento, a ponto da gente começar a ficar cego dentro da igreja. E isso vai afetando aquilo que é o nosso caminhar racional com Deus e aquilo que é o propósito da nossa vida. Então, às vezes, a gente acha que dar o dízimo aqui, colocar o dinheiro aqui no gasofilácio, nós vamos sendo abençoados à medida que o Bob Esponja vai enchendo aqui com o seu dinheiro. E aí a gente já cansou de falar que uma poupança é muito melhor para você fazer isso do que o gasofilácio, né? Porque Deus, Ele pode te abençoar, segundo a sua palavra, segundo aquilo que Ele fala a respeito de dinheiro, de várias formas, não apenas financeira, né? Mas existe um outro tipo de gasofilácio, que esse não está aqui dentro da igreja, mas esse fica à sua disposição o tempo todo, que é um gasofilácio diferente, que é onde você deposita o seu coração. E isso é muito mais difícil do que qualquer quantia de dinheiro que você possa imaginar, que você possa pensar em colocar aqui no Bob Esponja. Você pode ter certeza que é mais fácil você pegar todo o seu salário, vir com ele inteirinho aqui, colocar aqui dentro. É muito mais fácil do que você depositar o seu coração nesse gasofilácio que está à sua disposição o tempo todo. Aqui você vem andando. Esse outro gasofilácio que você põe o coração, você vai de joelho. E aí é na vida cristã que nós vamos entendendo que a nossa vida é caminhar de joelhos, se prostrando, entendendo que a nossa vida tem que ser, a partir do momento que a gente entrega esse coração, uma vida de devoção a Deus. E às vezes a nossa religiosidade vai apagando essa devoção. Essa devoção, ela vai deixando de ser uma coisa racional e também emocional para se tornar uma coisa automática. Ela vai se tornando uma coisa tão automática que é a mesma coisa a gente levantar e ir no banheiro, a gente tomar banho, se arrumar e sair para o trabalho. Ela vai ficando automática ao ponto daquelas pessoas que tem tudo arrumadinho na vida, e tudo tem seu tempo, sua hora, seu departamento ali, e aí a religião, no caso, se torna mais um departamento que tem sua hora, né, tem o seu momento. E aí muitos de nós vão caindo em várias questões da religiosidade. A gente para de orar o tanto que a gente orava no começo, quando as pessoas falam, né, do primeiro amor, e a gente começa a diminuir essa oração. Daqui a pouco a gente está orando na hora de dormir, e olha lá, deitado, né? A gente vai lendo a Bíblia, principalmente quando os momentos são difíceis, principalmente quando a gente está chateado, amargurado, apreensivo, a gente está doido para ler a palavra de Deus, às vezes com a motivação errada, porque às vezes a gente está querendo que Deus, uma mandinga, revele o que você quer escutar, aí você fecha o olho, abre assim, né? Até isso vai acabando, vai diminuindo, ao ponto que a única coisa que você lê da Bíblia é quando você abre o Facebook e enxerga um crente escrevendo alguma coisa. E aí vai indo em todas as áreas do comportamento com Deus, do comportamento da nossa devoção, a gente vai se tornando cada vez mais engessado. Deus, que é um ser todo-poderoso, que é o Altíssimo, que é o Criador, soberano, supremo, né? Esse Deus, ele vai se reduzindo na vida do religioso, até ele chegar ao ponto que ele se torna apenas uma força, né? Uma força distante. O temor aqueles no começo, o temor que nós tínhamos
do Deus Todo-Poderoso, esse temor ele vai acabando, ele vai se tornando apenas um Deus que a gente fala, da boca para fora. As coisas desse mundo vai se tornando mais importantes que as coisas de Deus. Então tudo, a religiosidade vai fazer que tudo isso vai acontecendo. E aí quando a gente menos espera, a gente está morto. E não é morto de morte morrida, mas é morto vivo. Aí é aquele cara que ele começa a ficar insatisfeito com aquilo que fala, porque o que fala não é verdade. E a pior coisa do ser humano não é quando o cara mente para o outro, é quando o cara mente para ele mesmo. Aí, meu irmão, chegou no fundo do poço. Ou sobe, ou fica lá para sempre, na lama. E pensando sobre isso, eu queria ler com vocês um único versículo em Hebreus 11. Talvez é o meu lá. Em Hebreus 11, versículo 13, diz assim: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Aí você fala assim: que versículo é esse esquisito que você leu? Eu estou tentando fazer vocês lerem o capítulo inteiro na hora que você chegar em casa. Porque esse versículo aí é a metade de uma história que começa no 1 e termina lá no final, que eu não lembro aonde que era. Mas você vai ter que ler tudinho. Adiantando a história, esse capítulo de Hebreus conta a história dos heróis da fé, né? E aí, quem lê Bíblia aqui, que tem gente que não lê, né? Começa a contar a história de todo mundo. E aí você vai vendo que esses homens, eles eram tão normais quanto eu e você, no sentido humano da palavra, né? Era gente que sofreu coisas que eu e você sofreu com as finanças. Teve muito homem de Deus quebrado, mano. Teve profeta pedindo última gota de azeite com fubá lá para fazer um bolo para ele, para o povo que deu o óleo e o fubá morrer, né? Teve profeta que sofreu perseguição, teve profeta que sofreu perda de ente querido, teve rei que sofreu de amor, de paixão, mas foram todos homens que erraram, que pisaram na bola, mas que tinham uma coisa na mente e no coração deles: Deus. E não fez com que eles desviassem nem para a direita nem para a esquerda. E quando eles desviavam, eles tinham uma palavrinha que na vida do religioso não existe: arrependimento. Então se você não se arrepende, a chance de você ser um religioso é gigantesca. Agora aquele que vive o que prega, esse ele se arrepende o tempo todo dos seus erros. E vai errar, sabe aonde? Em outro lugar, de outro jeito, ele dificilmente vai errar na mesma coisa. E aí nós podemos contar a história de um monte de gente aqui. Noé foi um capirado, gente, aos olhos dos outros. Por quê? Porque esse cara, ele resolve construir uma arca, um barco, um navio gigantesco, no meio do deserto, numa terra onde nunca tinha chovido. E ficava igual um doido, falando que o tempo de Deus estava chegando. E quantos de nós hoje não temos vergonha de construir uma arca? Quantos de nós somos cristãos na frente dos cristãos, mas na frente de quem precisa ouvir o Evangelho, nós apenas nos tornamos cristãos
onde tudo é relativo, cristão relativista. E aí a gente vai usando a liberdade que nós temos, principalmente numa igreja como Manifesto, né? Aonde nós temos liberdade de algumas coisas que nós entendemos que não é peso para ninguém, aí nós vamos pegando essa liberdade e colocando em coisas que não são negociáveis, né? E vamos falando, vamos botando isso na conta do evangelismo, né? Eu não preciso ser crente na frente desse cara aí. Os meus atos vão falar de Jesus para ele. Credo, seus atos não vai falar nada não, mano. A não ser que você tenha uma transformação de mente. Davi era um menino lá, bastardo. O dia que o profeta lá foi ordenar os irmãos dele lá, rei, ele não foi nem chamar para janta. Tá todo mundo cheiroso, banho tomado, arrumado, melhor roupa no corpo, e o menino Davi lá, fedido, mexendo com bosta de carneiro, que é isso. É isso que ele está fazendo, fedendo a isso. E aí o profeta pega e fala assim, ó, chama o fedidinho lá, que é ele. Aí esse fedidinho, pequenininho lá, esse cara vira rei, ele é ungido rei. E aí, meu irmão, tanto de possibilidade que ele teve de azedar o doce, você não faz ideia. Ele podia subir ao trono antes de Deus querer, ele podia ter matado Saul 2 vezes, não matou. Ele podia ter colocado o povo de Israel inteiro contra Saul, não colocou. Esperou o momento de Deus, subiu ao trono como pastor, foi pastor o tempo todo. O dia que ele tirou a roupa de pastor e pôs uma coroa de rei, ele pecou. E pecou feio, pecou pior do que eu e você poderia ter pecado. Mas o que ele fez? Tirou a coroa, tirou a roupa de rei, pôs a roupa de pastor, sentou em cima da cinza, se arrependeu. Se arrependeu. Mas quantos de nós não acha que é rei e não tira a coroa por nada? Vai jogando com a barriga as coisas, achando que Deus vai acertar as coisas a qualquer momento. Você tem razão, Deus pode acertar as coisas a qualquer momento. Quem não pode acertar a qualquer momento é você. E aí, meu irmão, você planeja fazer uma coisa de tarde, mas de manhã não tem tempo mais, já era. A fé, ela produz heróis todo dia. Todo dia. Por esse mundo que eu e você não conseguem enxergar, a fé tem levantado, criado heróis todos os dias. Gente anônima, que ninguém nunca vai ouvir falar deles. Ninguém vai escrever nada sobre eles, nem o nome deles vai estar em livro nenhum. Mas que estão aí entregando a vida para que a palavra de Deus seja pregada. Mas a fé distorcida cria herege o tempo todo também. Gente que não honra a fé que diz servir, e que deturpa ela com uma vida insana, aonde os propósitos são totalmente distorcidos. Hoje nas redes sociais nós vemos uma apologética tão esquisita, que de vez da gente defender a fé, a gente combate os irmãos, como se a nossa fé não pregasse que o arrependimento está na frente de todo ser humano. Se Hitler tivesse se arrependido de todo o coração, está tudo certo, irmãos. O Pol Pot lá, que matou mais de 100 mil pessoas lá, o Mao Tse Tung na China, esse cara matou milhões, dizimou milhões. Se tivesse arrependido, está tudo certo, irmãos, porque a nossa justiça não chega nem perto da justiça de Deus. Os nossos pensamentos, eles são microscópicos perto de Deus. O amor de Deus, o poder dele, não cabe dentro da nossa caixinha de sapato.
E aí a gente vai combatendo tudo quanto é coisa, sem mesmo ter o conhecimento que a gente está combatendo, pelo simples fato das pessoas verem outras pessoas fazendo isso, aí vai virando modismo. Deixa eu falar uma coisa para vocês, esse mundo está corrompido, a sua força não vai transformar nada, já estou te avisando. Então concentra a sua força, a sua inteligência, o seu dom, tudo aquilo que é bom em você, para aquilo que realmente pode fazer diferença. É como numa guerra, que você vai ter que salvar as pessoas lá que tá morrendo, você vai ter que salvar o tanto que você puder salvar. Isso só pode salvar, não é através da letra, mas é através de um coração devoto. É isso. Por que a gente está sentado aqui hoje com Bíblia na mão? Porque tem gente que morreu na fogueira por causa disso. Agora, um herege que é formado através de uma fé deturpada, esse cara ele pega um fósforo, enche de álcool um irmão e atira fogo ali, mano. E fala que está evangelizando, fala, não, estamos juntos. E tanta gente morreu para que a gente pudesse ter a palavra hoje. E hoje que nós temos a palavra, nós deturpamos ela, deturpamos a vida cristã e botamos fogo em muitos daqueles que estão fazendo a coisa certa. Quantos não enfrentaram Papa? Um monte, posso te falar um tanto. Nós podemos começar lá com John Hus, depois nós podemos ir lá para Savonarola, Lutero, tudo gente doida por Deus, que não media esforço nenhum para cumprir o propósito. Então essa noite, a gente está falando para todo mundo, e o primeiro que está escutando sou eu, para que a gente possa viver uma vida, primeira, de devoção, e segundo, de arrependimento. Nós precisamos urgente dessas duas coisas. Se tratando de manifesto, é impressionante o que Deus tem feito, irmãos. Eu vou te falar uma coisa, se nós estivéssemos vivendo ali entre o século XIV e o século XVII, nós estaríamos correndo com o Arioval para esconder ele no buraco hoje. O que ele está fazendo? Meu irmão, esse cara não saiu de qualquer lugar não, ele saiu aqui do nosso meio, filho. Nós começamos no Barão de Camargo, num telhado que estava caindo, e hoje nós estamos enviando o Rafael e a Cláudia para montar uma igreja nossa, para trabalhar com aquilo que são nossos valores, a nossa crença aqui, que a gente crê que é reino, lá no Peru. O Arioval, com as coisas que ele está fazendo, vai ter que começar a botar o culto na agenda dele. E aí vai minguando as pessoas, vai minguando. Nós pedimos socorro para o Cássio lá, né, para ajudar a Raquel, lá na casa do Paulo e da Isa. O Cássio atendeu prontamente. Mas irmãos, vou te falar uma coisa, nós podemos colocar aqui, ó, R$1 milhão por semana. Não faz nada se a gente não tiver coração de pessoas entregues. Não faz nada. Não faz só propaganda. Irmãos, que a nossa igreja não seja uma propaganda enganosa. Pelo amor de Deus. Mas que eu e você possamos fazer muito mais do que uma propaganda de uma igreja que talvez tenha tentado fazer as coisas diferentes do que foi feito até hoje. Mas que o nosso coração possa de fato revelar Cristo Jesus, a sua graça, o seu amor, a conduta que nós temos que zelar por amor a Ele.
É isso. Escolheu ser cristão? Segura a bomba agora, meu irmão. Cristianismo não é para os fracos. Não é para os fracos, não é para aqueles que olham para trás, não é para aqueles que resmungam, e nem é para aqueles que têm uma autocomiseração. O Evangelho é para os corajosos. O único fraco que entra na lista é aquele que tem entendimento de quem ele é, então ele sabe que só é forte porque tem Cristo na sua vida, mas sem Cristo ele sabe que ele não é nada. O Evangelho não é para criatura, é para filho. Então, veja se você tem sido filho ou se você tem sido uma criatura, e toda criatura é bizarra. Tenha vida de oração e vida de leitura da palavra. Nem que seja a Bíblia freestyle, mano, mas leia alguma coisa da Bíblia, entenda. Nós precisamos de uma vez por todas, irmão, ir para um patamar além. Porque se a gente não viver uma vida de devoção, de entrega, de arrependimento, a tendência é a gente ir engessando tudo aquilo que é de Deus na nossa vida. E aí está tudo certo, mano. Aí está tudo certo. O cara fica lá, parado, acha que nada é pecado, acha que nada vai tirar ele da presença de Deus, ele acha que é eterno, que ele não vai morrer. Então você lê Hebreus 11 e vai começando a ver a vida dos caras. Depois você pega os livros da Bíblia, vai ler a vida dos caras, vai ver que vida legal que os caras teve. A sua é muito melhor. As facilidades do mundo de hoje são maiores. A gente servir a Deus, irmãos, é muito mais fácil. Um dia nós estávamos conversando no churrasco desde da vida aí, daqui a pouco a gente vai ter que orar, é para Deus mandar, é perseguição mesmo. Só para peneirar e para ver quem está dentro. Então eu estou falando assim para você ficar assim, nossa, será que eu sou um... Não, estou falando para aqueles que precisam se arrepender, se arrependam. Para aqueles que acham que está pouco devoto, seja mais devoto. Para aquele que acha que ora pouco, ore mais. Aquele que acha que lê pouco a Bíblia ou não lê, comece a ler hoje. E descubra as coisas maravilhosas que Deus tem para a sua vida. É vida em abundância. Quer militar em alguma coisa? Milita nas coisas de Deus. Porque militar em tudo que é desse mundo aqui, é furado. Isso aqui não tem conserto, mano, só vai piorar. Só vai piorar. E não é minha opinião pessoal não, é a Bíblia que fala. Amém? Eu acho que foi a pregação mais demorada minha aqui, né? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te pedir perdão, Senhor Deus, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, ó Deus, pela nossa arrogância, Deus, também pela nossa fraqueza, Deus, uma vez que nós não procuramos nos fortalecer no Senhor. Nós queremos te pedir perdão pela nossa falta de entendimento, de consciência, pela nossa religiosidade, Senhor. Pai, realmente o Senhor possa nos tomar em tuas mãos, Senhor Deus, como um olheiro pega o barro, Senhor Deus, nos faça um vaso, Deus, de honra, um vaso que possa ser usado pelo Senhor, Deus, pelas causas certas, ó Deus, por aquilo que realmente vale a pena, Deus, que o Senhor possa fazer com que o nosso coração seja um coração arrependido e devoto, Senhor Deus. Que nós possamos ser daqueles, ó Deus, que se tornam heróis anônimos através da fé no Senhor, Deus. Que nesse lugar possam sair muitos que vão andar sobre a face da terra, Senhor Deus. Pregar a Tua palavra, Deus. Pregar o Teu amor, Senhor Deus. A revolução do Teu amor.
e em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer com que aqueles que têm vivido na lama da religiosidade, Senhor Deus, possam ser resgatados delas, Senhor Deus, ser feitos de novo, Senhor Deus, novo homem, novo entendimento, nova consciência, uma fé renovada, Senhor Deus. Pai, nós queremos te adorar, nós queremos te seguir, prestar culto ao Senhor, Deus, mas com entendimento, Senhor Deus, entendendo o que nós estamos fazendo, Senhor Deus, compreendendo a direção do Senhor, porque não há outro lugar que nós possamos ir, se não for para a Tua presença, Deus, para o lugar que o Senhor quer que nós vamos, ó Deus, porque é inferno, Deus, é perdição, é escuridão, qualquer lugar que não seja o lugar que o Senhor tem para nós, Deus. O Senhor possa abençoar cada um aqui, Deus, de uma forma grandiosa, Deus. Nós te damos toda a honra e toda a glória, Deus, em nome de Jesus, amém.